Alô amigos, alô turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos, nessa manhã de terça-feira, dia 29 de julho de 2025. Estamos chegando com o Acorda Vascaínos. Bom dia a você que está se arrumando, você que está indo para o trabalho, você que está na mesa do café nos ouvindo, você que está despertando, ainda está na cama, vai trabalhar mais tarde, ou então hoje é dia de folga, está aqui curtindo o Acorda Vascaínos. Muito obrigado por abrir a porta da sua casa todo dia para que a gente possa estar de manhã, de tarde, de noite, a todo instante, todo dia, toda hora, falando das coisas do Vasco e opinando também sobre um tema ligado ao nosso amado clube. O Vasco joga amanhã contra o CSA pelas oitavas de final da Copa do Brasil, um jogo em que pode garantir uma vaga para as quartas de final, porque eu acredito que se o Vasco conseguir jogar o que jogou contra o Internacional, dificilmente o CSA vai ser páreo para o Vasco. Acho que o Vasco pode conseguir um bom resultado jogando no Rei Pelé, mas precisa jogar com a mesma disposição, com a mesma força, com a mesma obediência tática e, acima de tudo, com a presença dos jogadores em campo, cumprindo as determinações. Jogar contra um time do Fernando Diniz bem arrumado é muito difícil. Isso falou o técnico do Internacional logo depois do jogo. Roger Machado admitiu que jogar contra um time treinado pelo técnico Fernando Diniz é sempre mais complicado. O estilo sempre dificulta mais. E acho que esse é um ponto que a gente tem que abordar numa semana em que o Vasco vem de um empate contra o Internacional, em que jogou uma ótima partida, mas que foi imensamente prejudicado mais uma vez. Aliás, a semana é uma semana de jogos importantes, com esse jogo contra o CSA e principalmente o jogo do Mirassol, para que o Vasco tenha tranquilidade e consiga voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Desde a volta do Mundial, o Vasco ainda não conseguiu vencer, e isso preocupa demais. O Vasco tem 2 jogos na Sul-Americana, perdeu um e empatou o outro, e 3 jogos no Campeonato Brasileiro com 2 empates e 1 derrota. Precisa voltar a vencer. Mas precisa voltar a vencer dentro de um trabalho que está sendo feito, de um trabalho que está sendo realizado pelo Fernando Diniz, mas que a gente não pode deixar nunca de pontuar. A arbitragem, ela é o menor dos problemas, sim, para um clube como o Vasco, que tem muitos problemas, que precisa ajustar suas finanças, que precisa contratar e não consegue. A gente está indo aí para 19 dias de janela aberta e o Vasco tem apenas o Thiago Mendes contratado. Não consegue fechar um jogador de ataque. Tudo bem que a janela vai até o dia 2 de setembro. Mas está terminando o mês de julho. A gente vai ter um mês de agosto para poder apresentar principalmente atacantes. A gente sabe que o Vasco tem feito esse processo a duras penas. O presidente Pedrinho falou isso na semana passada, da dificuldade enorme que tem, da tentativa de honrar minimamente os compromissos. Tudo isso é louvável. A gente também sabe da dificuldade que é vender a SAF, de poder ter um parceiro, de poder ter alguém que abrace essa causa do Vasco. É complicado diante de um clube que passa por uma situação jurídica muito difícil. A gente sabe disso tudo, mas é um processo que dói, é um processo que frustra, é um processo que entristece, mas que dá alguns sopros de esperança, como foi esse jogo contra o Internacional, como foi o jogo contra o São Paulo, até o jogo do Grêmio. O Vasco perdeu muitas oportunidades. A gente vê um time em evolução. Mas práticas passadas não podem deixar de serem feitas, não podem ser esquecidas com o passar do tempo. E uma delas é a arbitragem. O Vasco é um clube historicamente odiado pelo sistema. É um clube historicamente colocado ao largo pelo sistema. Mas, quando a atual gestão se aproximou do então presidente da CBF, eu cheguei a arguir isso aqui. Não gosto de política,
mas entendo que a política precisa ser feita e até elogiei o presidente Pedrinho por conta dele ter se aproximado. Se é o melhor candidato, mas era o único praticamente. Mas de qualquer forma, é melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada. O Vasco cansou de bater de frente com esse sistema e não conseguiu lograr êxito. Quando tinha time, quando tinha condição, até conseguia. E conseguia muitas das vezes. Hoje, os tempos são outros, mais bicudos. Menos jogadores, menos dinheiro, dificuldade grande de conseguir fazer um time minimamente competitivo. Está aí o Vasco na fila, 25 anos no Campeonato Brasileiro, há 14 anos numa Copa do Brasil, indo para 9 anos num Campeonato Carioca. Difícil. Um jejum para um torcedor que está amargurado. Então hoje, bater de frente, e eu não acho que o não bater de frente é frouxidão, não, é estratégia, é inteligência. Mas você não pode baixar a cabeça para certas coisas. Que por mais que você faça política de se aproximar do presidente da CBF, de estar junto, a atual gestão é uma gestão inexperiente em relação à questão de relacionamentos. E acho que o Vasco precisa aprender com aquilo que sofreu no passado, porque isso é uma das práticas que não evolui no nosso futebol. Sempre ao peso de duas medidas, para alguns, para outros não. Me lembro em 2023, o campeonato foi todo mudado nas últimas rodadas do Campeonato Nacional, porque simplesmente o Flamengo não ia conseguir jogar por conta de datas, de muitas competições. E eu já vi esse filme, estou vendo esse filme. O sistema é nítido, privilegia clubes que hoje dão mais retorno. Financeiro, institucional, político que seja. Flamengo, o Corinthians, esses times têm mais retorno. O Palmeiras, todos esses times dão mais retorno. E o Vasco fica ao largo disso. O Vasco saiu dessa festa tem muito tempo. Tenta aí as duras penas poder conseguir um ingresso para essas festas novamente. Mas gritar, buscar a correção, não é algo que deva ser esquecido. O Vasco da Gama foi muito prejudicado no jogo do último domingo contra o Internacional. O que aconteceu com o goleiro Léo Jardim foi uma covardia do árbitro da partida, Flávio Rodrigues de Souza. Porque ele não tinha o direito de expulsar o goleiro do Vasco por supor, como ele colocou na súmula, que ele tinha essa impressão de que o Léo Jardim tinha caído sem muita certeza do que está sentindo. Ora bola, seu Flávio, se você não tinha certeza, como é que você expulsou o jogador? O Vasco ontem divulgou de uma maneira estratégica e importante um laudo. Léo Jardim foi fazer exames, constatado lesão. Está até arriscado a não viajar hoje para Maceió para o jogo de amanhã, vai ser reavaliado. Mas esse laudo comprova que o Léo Jardim não estava fazendo cera. A cera é algo instituído no futebol, concordo plenamente. Os goleiros fazem isso. Muitos fazem isso. Só que o goleiro tem a prerrogativa de não precisar sair de campo, não poder sair de campo. Não dá para você começar o jogo sem goleiro. Você pode começar um jogo de um jogador fazendo cera, um jogador de linha. Mas em relação a um jogador que seja de gol, não tem como. Não há como você mexer. E o árbitro não concordou com isso. E foi de uma maneira extremamente arrogante, extremamente incapaz de ver que ele estava errado, em algo que é engraçado, que isso acontece com o Vasco, né? O Vasco é um clube que sempre está abraçado a essas causas pioneiras. Então, no jogo de domingo, o árbitro estaria fazendo algo inédito, estaria fazendo algo que seria um marco em termos de modificação. Só que mudou. Só que não. Com o laudo do Léo Jardim, acho que os árbitros de futebol precisam pensar que eles não estão acima do bem e do mal. Muito pelo contrário. Não dá para duvidar sempre que um jogador está fazendo cera. E se você tem a regra ao seu lado, acrescente. Dê mais 10 minutos de acréscimo. Mas, poxa, eu fiquei só 3, não? Mas eu vou dar 10. Aí a arma é sua. Sejam inteligentes. Não entrem nessa pilha. E, acima de tudo, pensem na responsabilidade que vocês têm. Você negligenciar, mesmo que você ache que aquilo é drama, o socorro pedido por alguém, é o que você deve fazer. Se você acha que seu filho está fazendo birra porque ele está gritando muito,
Você deve descobrir por que ele está gritando. Às vezes está com dor de dente. Eu tenho uma cachorrinha pequena, vocês devem ter ouvido até o latidinho dela aqui, que ela, como um animal, ela não demonstra com palavras, obviamente, o que está sentindo, mas você começa a entender que ela um dia está mais agitada, outro dia está menos agitada, e às vezes é um dente que cai, às vezes é uma otite, às vezes é uma infecção urinária. E como é que você identifica isso? Nesses sinais do dia a dia. Eu tenho 2 animais, uma cachorrinha de 4 meses e uma outra de 8 anos. A de 8 anos só no olhar. A outra não, a outra a gente vai aprendendo. O árbitro de futebol deve ter uma sensibilidade parecida. Ele deve começar a entender, e quem convive com o jogador sabe quais são os marrentos, quais são os birrentos, quais são os que fazem cera, e entender que essa é uma instituição no futebol. Vi muita gente dizendo, tem que acabar com a cera mesmo. Mas se for a seu favor, você vai achar ruim. Se você estiver ganhando um jogo aos 46 do segundo tempo, o seu goleiro quiser sair rápido para não fazer cera, qual será a sua reação? Vamos deixar de hipocrisia, né, gente? A cera só é ruim quando é contra a gente. Quando é a favor da gente, a gente quer que o mundo acabe em barranco para a gente morrer encostado. O Vasco foi muito prejudicado. O goleiro Léo Jardim foi muito prejudicado. Acho que o Vasco tem que ir até o final. Eu acho que esse árbitro Flávio Rodrigues de Souza, ele tinha que ser afastado esse ano da arbitragem. Ele é o mesmo árbitro de Vasco e Inter, aquele jogo do VAR descalibrado. Não estou aqui insinuando nada, mas é minimamente estranho. Sempre no mesmo jogo, no mesmo adversário, né? Então eu vejo que esse árbitro precisa ser punido exemplarmente, até para dar exemplo aos outros árbitros, que se acham acima do bem e do mal e que provavelmente também achariam que o Léo Jardim estaria fazendo cera. O que eu até acho que poderia estar fazendo cera. No caso, não estava. Mas se você tem a regra, ok, deixa ele fazer cera. Dá o troco acrescendo mais do que ele ficou sentado, mais do que ele ficou deitado, atrasando a partida. Brinde o público que perdeu tempo esperando ele se levantar com mais atuação, com mais jogo, com mais tempo. E não faça o que tenha que ser feito. O Vasco tem essa semana importante, mas precisa abrir o olho. Como eu disse, o Vasco não é querido pelo sistema. Amanhã, Rafael Klein, que é um árbitro que, apesar do histórico positivo para o Vasco esse ano, não gosto. Final de semana, não sei quem vai apitar, mas eu desconfio de todos os árbitros em relação à atuação. Não estou falando aqui por questão de índole, mas acho que pela incapacidade, incompetência mesmo. E às vezes até por uma certa arrogância, querendo mostrar que é bom diante de um espetáculo em que os outros ganham mais, em que os outros se destacam mais, em que os outros têm mais mídia. Para eles é muitas das vezes frustrante. Mal sabem os árbitros que quando calados ficam, quando aparecem pouco, são muito bons. Então eu acho que o Vasco tem que ir ao fundo, tem que meter o dedo nessa ferida, porque não pode ser prejudicado. Está fora da zona do rebaixamento, mas precisa se manter bem e jogando a vera. Se ganhar do Vasco for suficiente com a bola, parabéns. Mas usar outros artifícios, a gente não aguenta mais. Desde as papeletas amarelas a passar por roubado é mais gostoso e pelo Castanheira que não viu a bola quicando dentro do gol. De arbitragem e de problemas de arbitragem, como Péricles Bassols e tantos outros, a gente está muito escolado, né, torcedor? Nós vascaínos sabemos bem o que é você perder um campeonato, você perder uma alegria por conta de um erro de arbitragem. Grande abraço, daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha e a presença do intrépido Ramone Arte. Vamos falar muito de arbitragem. Grande abraço, tchau.